Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Esse momento é um momento de oração. Gostaria que todos orassem juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque toda honra e toda glória, Senhor, deve ser dada a Ti, Senhor, somente a Ti. Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus supridor. Tu és um Deus criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Tu és o Deus que controla este universo. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, pois Tu és onisciente, onipresente. Tu és majestoso, Tu és Rei. E nós glorificamos o Teu santo nome por fazer parte deste reino, a qual o Senhor nos adotou, a qual o Senhor nos resgatou deste mundo de horror, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós oramos com a Tua igreja, pedindo a Ti, Senhor, misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, ó Deus. Segundo a Tua benignidade, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha apagar as nossas transgressões, segundo as Tuas misericórdias, Senhor. Lava-nos, Senhor, completamente da nossa iniquidade, do nosso pecado. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos dos nossos pecados, Senhor. Porque, Senhor, nós conhecemos as nossas transgressões. E o nosso pecado está sempre diante de cada um de nós, ó Deus. Senhor, nós sabemos que nós pecamos contra Ti, ó Pai. Somente contra Ti nós pecamos. E, Senhor, nós temos feito aos Teus olhos o que é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares, ó Deus. Eis que em iniquidade fomos formados, e em pecado nos concebeu nossa mãe, ó Pai. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos, Senhor, como um isopo, e ficarei puro. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Faz-nos ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados, ó Deus. Apaga todas as minhas iniquidades, por favor, ó Pai. Cria em mim, Senhor, cria em nós, ó Deus, um coração puro. E renova em nós um espírito reto. Não nos lance fora da Tua presença. E não retires de nós, ó Deus, o Teu Espírito Santo, por favor, ó Pai. Nós clamamos a Ti. Torna a dar-nos, Senhor, a alegria da salvação. E sustenta-nos, Senhor, com o espírito voluntário, ó Pai, por favor. Então, Senhor, ensinaremos aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores a Ti se converterão, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Livra-nos, Senhor, dos crimes de sangue. Livra-nos, Senhor, dos homens sanguinários. Ó Deus, por favor, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o único Deus, ó Pai, ao qual nós confiamos. Que a nossa língua, Senhor, possa louvar altamente, Pai, e declarar a Tua justiça, Senhor. Abre, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca entoará o Teu louvor, ó Deus, porque Te não comprases em sacrifício, senão eu os daria o sacrifício. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados, a um coração quebrantado e contrito. Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Senhor, que o Senhor não despreze, ó Deus, as nossas súplicas. Abençoa-nos, Senhor,
Deus de Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica sobre a tua igreja os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, ó Deus, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E se oferecerão novilhos sobre o teu altar, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ler Obadias 1. Essa é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: Prepare-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: Eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pense consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho nas estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo? E aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados, levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas e você nem se dará conta. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento, os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados, e todos nos montes de Edom serão exterminados na matança, por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas. Você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastados e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir. Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveriam ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveriam ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações, como você fez a Israel. Assim lhe será feito. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça, assim como você engoliu o meu povo em meu monte santo. Você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu demandar sobre vocês. Sim, todas as nações beberão, cambalearão e por fim desaparecerão. Mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse de sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso, e Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Não haverá sobrevivente em Edom. Eu, o Senhor, falei. Então meu povo que vive no Negueb ocupará os montes de Edom. Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus e tomarão os campos de Efraim e de Samaria. O povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Os exilados de Israel retornarão para sua terra e ocuparão o litoral fenício até Serepta. Os cativos de Jerusalém exilados
no norte, voltarão para casa e ocuparão as cidades de Negueb. Os que foram resgatados subirão ao monte Sião, em Jerusalém, para governar sobre os montes de Edom, e o reino será do Senhor. Obadias 1:21. A paz, Senhor, igreja. Agora vamos passar para o momento missionário do culto. E o país que eu estarei falando hoje é a Jordânia. Jordânia é um país que se encontra no continente asiático, faz parte do Oriente Médio e faz fronteira com Israel. A religião principal é o islamismo, tem uma população total de 10 milhões de habitantes e uma população cristã de 180 mil habitantes. A Jordânia ficou em 33º lugar na lista mundial de perseguição 2020, um ponto a menos e 2 posições abaixo da de 2019. A pressão média dos cristãos na Jordânia não mudou muito, mas houve uma queda mais visível na pontuação de violência. A maioria dos cristãos pertence a igrejas históricas, como a Igreja Ortodoxa Grega ou a Igreja Católica Romana. No geral, eles têm de um nível relativamente alto de liberdade religiosa, mas enfrentam discriminação no emprego e restrições contra a pregação pública. Um testemunho aberto de fé de um cristão ex-muçulmano pode levar a espancamentos, prisão e morte. Os cristãos ativos no evangelismo ou envolvidos com cristãos ex-muçulmanos podem enfrentar ameaças e obstruções na vida cotidiana. Comparados aos cristãos que vivem em outros países do Oriente Médio, a maioria dos cristãos na Jordânia vive uma vida segura e estável. O rei Abdullah parece tolerar, em certo grau, apoiar igrejas reconhecidas. Igrejas não reconhecidas podem ser perturbadas por autoridades públicas, principalmente aquelas que evangelizam ativamente. Ainda que a Jordânia goste de se apresentar como um ponto de tolerância e que tenha um diálogo interreligioso, os sunitas radicais, que é uma vertente do Islã extremista, e os jihadistas, que também é outra vertente extremista, que retornam da Síria e do Iraque, continuam a representar uma ameaça para a comunidade cristã. A Jordânia tem um número desproporcionalmente alto de muçulmanos radicais, que são um potencial perigo para os cristãos e outros grupos. O Estado continua a controlar os sermões nas mesquitas e exige que os pregadores se abstenham de falar sobre política para evitar a agitação social e política e uma tentativa de controlar o radicalismo no país. A sociedade jordaniana está cada vez mais dividida. Essa divisão está encorajando os liberais e os cristãos a se manifestarem contra os desenvolvimentos islâmicos radicais no país, que tiveram sérias consequências. Um pouco do cenário religioso no país. A tensão aumentou entre os muçulmanos moderados e radicais na sociedade jordaniana. Em setembro de 2016, houve o assassinato extrajudicial de um proeminente autor, um ateu de uma família cristã ortodoxa que publicou um cartoon sobre o Deus de Daesh, ou seja, o Deus do Estado Islâmico. Esse assassinato mostra como a liberdade de expressão está sendo suprimida pelo radicalismo. Isso está levando a uma crescente perseguição aos cristãos. Enquanto isso, o rei Abdullah II, que quer reformar a sociedade e está implementando medidas que são benéficas para as minorias religiosas, inclusive os cristãos. No entanto, essas medidas estão causando distúrbios, especialmente entre muçulmanos conservadores, e estão dividindo a sociedade. Conforme a estatística da base de dados do Mundo Cristão de 2019, cerca de 96% da população é muçulmana, dos quais a maioria é sunita. A Jordânia acolhe um grande número de refugiados, principalmente do Iraque e Síria, dos quais milhares são cristãos. Para um país do Oriente Médio, existem grupos relativamente grandes de agnósticos e ateus também. Um pouco da opressão islâmica. A opressão islâmica é um dos principais tipos de perseguição na Jordânia, mas funciona principalmente através de ações não violentas.
O governo impõe mais valores e leis islâmicas à sociedade, embora ainda promova tolerância e a convivência pacífica de outras religiões. Em termos de vida pessoal, os convertidos do islamismo para o cristianismo enfrentam a maior perseguição. As famílias e comunidades podem rejeitá-los, ou mesmo cometer alguma violência contra eles. Todos os cristãos na Jordânia podem estar sujeitos à vigilância do governo. A opressão islâmica também funciona através de ações violentas realizadas por extremistas islâmicos. Ela costuma ser muito mais severa do que qualquer outra forma de opressão. Mais e mais jordanianos estão sendo radicalizados pela ideologia do Estado Islâmico, o que põe os cristãos em grande risco. Agora vamos para os pedidos de oração da Jordânia. Vamos agradecer a Deus pela Jordânia ser um lugar de refúgio para tantos, sobretudo do Iraque e Síria, e por todas as iniciativas de inserir os refugiados na sociedade. Oremos também para que muitos refugiados muçulmanos tenham oportunidade de ouvir o Evangelho. Oremos por uma sociedade mais igualitária e sem preconceitos, que o amor de Deus reine ao invés das diferenças étnicas ou tribais. Intercedamos para que a igreja cristã do país cresça, seja fortalecida e se levante como um instrumento de transformação da sociedade. Então vou pedir aos irmãos que baixem suas cabeças e fechem os olhos para que possamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um culto neste dia que o Senhor permitiu para estar louvando o Teu nome e pregando sobre a Tua palavra. Neste momento, Deus, queremos colocar a Jordânia, Deus, que é um país, ainda que esteja em crescente igualitária, ainda sofre muitos preconceitos pelos muçulmanos radicais, Deus. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar liberando o país, Senhor, desses radicais. Que o Senhor possa estar dando a tolerância para essas pessoas. Que elas possam alcançar a igualdade e a tolerância, Senhor, neste país. E também te pedimos, ó Deus, para que os que são cristãos, os que são missionários, Senhor, neste país, e também para os que eram muçulmanos e se converteram ao cristianismo, Deus, que o Senhor lhes dê força, Senhor, para aguentar as opressões, Senhor, dos muçulmanos radicais, ó Deus. Que o Senhor possa estar colocando a mão na cabeça deles, Senhor, e lhes dando força, Senhor, a cada dia para aguentar. E que os muçulmanos radicais, Senhor, possam verdadeiramente ouvir a Tua palavra e se converterem, Deus. Senhor Deus, por favor, Senhor, liberta, Senhor, esse país, Senhor. Liberta esse país dos pecados das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar tirando, Deus, este país da lista mundial de perseguição, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite para todos os irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para junto louvar o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos. Vamos reservar esses minutos, essas horas, e vamos cultuar a Deus. Nós vamos começar o louvor com o hino digno de glória, digno de honra. Só Deus, só o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Digno de glória e honras, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti.
e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Mais uma vez, porque grande. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Glórias a Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Glória a Deus.
não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigado, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua misericórdia, ó Deus. Graça e paz, igreja. Graças a Deus por esta oportunidade de podermos compartilhar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Estaremos expondo hoje o versículo 1 e 2 de São João, a gloriosa ressurreição de Jesus. Oremos então. Ó Deus, Pai Celestial, santo é o teu precioso nome. Suplicamos a ti, ó Rei da Glória, dá-nos teu Santo Espírito, revele-nos Cristo em tua palavra, para que seja feita a tua vontade. Neste mundo tenebroso, temos tua palavra, Senhor, e ela é lâmpada para guiar os nossos passos. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Por isso, Senhor, te pedimos, nos ajude a cumprir o juramento que fizemos, de seguir os teus justos ensinamentos. Precisamos de tuas instruções. Ajude-nos, Senhor, como no céu. Ó Senhor Deus, os sofrimentos desses dias são terríveis. Conserva-nos vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita a nossa oração de agradecimento e nos ensine em tua palavra. Nossa vida está sempre em perigo. No entanto, não esquecemos da segurança que tua palavra nos proporciona. O inimigo arma armadilhas para nos capturar, mas a obediência aos teus mandamentos nos protege sob tuas asas. Os teus ensinamentos têm sido a riqueza do teu povo para sempre, Senhor. Eles são a alegria do nosso coração. Sustenta-nos, Senhor, na obediência de tua palavra para sempre, pelo Espírito Santo que nos concede, em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos falando a respeito do sepulcro encontrado vazio do Senhor Jesus. E isso será discorrido nos versos 1 e 2 do capítulo 20. Então diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Era a ressurreição do Senhor Jesus. Esta era a última e mais convincente prova de que Cristo era o Messias. Deus conduziu os mais íntimos para lhes revelar seu poder sobre a morte. Cristo deu o que ele possuía, a vida. Não só a vida, mas o controle sobre ela. O domínio que ele exerceu sobre o poder da morte. Jesus demonstrou o seu supremo governo no que era extraordinário, voltar à vida. Em outras palavras, morrer é o curso dos vivos, mas viver não é o curso dos mortos. No entanto, Cristo, estando morto, reviveu e o fez em resgate de muitos. 1 Coríntios 15, versículo 17 nos diz: E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. No entanto, Cristo ressuscitou.
Por isso, nossa fé não é vã, não é uma ilusão. Nós fomos salvos, encontrados pelo Senhor, ora perdidos. A morte de Deus na cruz, na pessoa de seu Filho, foi tão extraordinária que até mesmo o sol escondeu seu rosto. Ao fazer isso, trouxe o prenúncio que algo totalmente diferente havia acontecido e que os próximos dias aguardavam o grande desfecho. O sepulcro estava vazio. Onde está Jesus? Não está mais lá. Mesmo que o sepulcro agora não soubesse mais de seu paradeiro, uma coisa era conhecido, que ele ressuscitara, que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Maria viu que a pedra da entrada tinha sido removida. É isso que o texto registra. E viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aqui o evangelista dá ênfase apenas a Maria Madalena, quando diz Maria Madalena chegou ao sepulcro. Ele não dá ênfase às outras mulheres. Dentre todas as mulheres, percebemos que essa havia sido a mais ousada nessa visita. E em outra ocasião, ela já havia provado sua devoção ao Senhor Jesus Cristo. Esse seu afeto tinha um histórico. Cristo já havia feito por ela grandes coisas. O próprio Cristo havia pronunciado que seus muitos pecados havia sido perdoado e por isso ela muito o amava. Nosso amor por Cristo deve ser sincero, irmãos. As circunstâncias desta vida não podem mudar isso. O verdadeiro crente deve ser constante. Muitos têm mudado nesses dias o relacionamento para com Deus por conta dessa pandemia. Repito, irmãos, nosso amor por Cristo deve ser sincero. As circunstâncias não podem mudar isso. Nós, como verdadeiros crentes, devemos ser constantes na presença do Senhor. Maria tinha ido ao sepulcro. O texto diz que ela se deslocou, foi ao sepulcro. Se Maria pudesse, aquela mulher, ela lavaria novamente os pés do Senhor Jesus com lágrimas e ungiria com bálsamo o seu corpo. O sepulcro ali não era um lugar agradável. No entanto, ela se esforçou para estar ali. Lá estava a nossa irmã Maria Madalena. Mesmo ela sabendo que uma grande pedra impedia seu acesso ao corpo do Senhor Jesus, ela foi. Os judeus haviam proibido que os vivos se envolvessem, além do necessário, com cadáveres. Mas ela não se importava com isso. Ela corria um grande risco, ela corria perigo de se expor, de ser acusada de ladra, de ter roubado o corpo do Senhor Jesus. Ao olhar para a devoção desta mulher, nós aprendemos que devemos amar a Deus acima de tudo. O amor por Cristo remove o terror da morte. Lá estava aquela mulher no sepulcro do Senhor Jesus. Ou será que por muito menos nós temos abandonado o caminho? Porém, todos os que têm o Senhor como seu pastor não temem mal algum,
ainda que ande pelo vale da sombra da morte, é consolada por seu cajado. A presença do Senhor nos traz segurança. E ela havia vindo bem cedo. O texto diz, bem cedo. No primeiro dia da semana, bem cedo. Ainda estava escuro. Ela veio tão cedo quanto pôde. Assim que terminara o sábado, ela priorizou Cristo. Não veio para negociar grãos. Ela não veio ali para cuidar de seus interesses particulares. Muitos, nesses dias de pandemia, estão cuidando apenas de seus afazeres, estão aproveitando porque não há cultos presenciais, não tem tempo mais para orar, não se tem tempo mais para Deus, estão priorizando outras coisas, estão ocupando o tempo que se dedicavam com lazer, substituíram Deus por outra coisa. Esses irmãos, ao serem testados por apenas alguns meses, não parecem mais crentes. Isso porque viviam de aparência. E agora que não há mais aparência, se revelou o que estava oculto. Todavia, amados, aqueles que participavam dos cultos presenciais por Deus, tendo a comunhão com os irmãos como algo secundário, permanecem firmes até hoje. Os cultos mudaram. Consequentemente, a comunhão para com os irmãos também mudaram. Mas o mais importante para os verdadeiros crentes não foi afetado. Deus permanece o mesmo. E se sua fé, meu irmão, está nele, ela não será abalada. Muitos estão ansiosos para voltar aos cultos. É certo. Porque desejam se arrepender de seus pecados e voltar a ser crente de novo. Eu poderia dizer que o seu desejo é correto, mas a motivação está errada. Se você deseja apenas a comunhão dos irmãos, um dia estará só. Ninguém poderá acompanhá-lo no futuro. Que seu desejo seja a comunhão com Deus, e estará seguro e em boa companhia por toda a eternidade. E Deus conduzirá-nos unidos uns aos outros. Isso é uma consequência da nossa união com Deus. Aqueles que amam a Cristo aproveitarão uma primeira oportunidade de testemunhar seu respeito por Ele. Aquele era o primeiro dia do repouso cristão. Maria Madalena estava ali naquele domingo, logo cedo. E ela começou de maneira correta, procurando por Cristo. O texto diz que era madrugada, ainda escuro. A ansiedade por Deus muitas vezes interrompe até mesmo o sono e nos faz abrir mão de nosso conforto, de nosso descanso, por algo muito mais valioso, a presença de Deus. Por isso, amados, devemos persistir, querer estar com Cristo. Um dia que começa assim, com Deus, na presença do Senhor Jesus, terminará bem. Mesmo que você esteja vivendo momentos escuros em sua vida, não hesite em buscar a Deus, como fez esta mulher. Não espere as coisas melhorarem. Sem Deus, elas não vão melhorar, só tende a piorar. Se nós buscarmos a luz, mesmo em dias escuros, seremos iluminados por Ele. A luz do mundo, Jesus Cristo, se nós buscarmos a Cristo,
e essa luz brilhará cada vez mais, porque Deus é o Pai das luzes. Veja, o texto diz que ela viu a pedra tirada do sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Esta era aquela pedra que Maria tinha visto para rolar para fechar a entrada do sepulcro. E agora ela olha e, de forma surpreendente, ela vê que a pedra havia sido rolada, abriu-se o sepulcro, ela havia sido removida. Maria não esperava por isso. O fato de estarmos na presença de Deus, amados, sempre seremos surpreendidos pelo Senhor. O Senhor ajustará nossas escolhas. Deus transformará nossas motivações erradas em motivações que valham a pena. Maria foi buscar o vivo de entre os mortos e encontrou a fonte da vida. Se formos a Ele, se formos a Cristo com fé, encontraremos em sua morte a esperança de vida eterna. Embora para nós, carnais, Deus seja uma fonte de vida fechada, se formos a Ele, veremos que a pedra foi removida, que o impossível Ele fez, que o peso daquela pedra que não suportamos movê-la, Cristo a suportou por nós e Ele a moveu, movendo-a definitivamente. Os frequentes incentivos, irmãos, que recebemos da palavra de Deus para buscar ao Senhor o quanto antes, esses incentivos resultará em consolos que nos surpreenderá. Precisamos, sim, ouvir a palavra de Deus, estar com o Senhor, glorificá-lo. Começava ali naquela manhã o início de uma gloriosa descoberta. Jesus havia ressuscitado. Embora a princípio Maria não havia ainda compreendido isto, percebemos que, infelizmente, para muitos, o que é importante para Deus não é importante para eles. Maria não percebeu que Jesus havia ressuscitado. O fato de muitas vezes falarmos de Deus, falarmos de Jesus Cristo, falarmos da obra do Espírito Santo, a respeito dele, por ele, para ele, muitos dizem: ok, tudo bem, Cristo ressuscitou, mas isso não paga as minhas contas. Estas pessoas, elas acham que Deus está à sua disposição para atender seus caprichos e limitam o poder de Deus a algo tão simplório. Jesus ressuscitou. Isso é importante para mim, deve ser importante para cada um de nós. Para os filhos de Deus, o que é glorioso para o Pai é glorioso para cada um de nós, o seu povo, os seus filhos. E as demais coisas serão acrescentadas. Jesus prometeu que, se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, isso aconteceria. Muitos reclamam porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, diz assim: então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, amados, não devemos reclamar se as coisas
dele, por ele e para ele, e todas as coisas. Pelo contrário, devemos de nos alegrar por isso. Jesus Cristo ressuscitou. Isso é a máxima. Embora Maria não tenha compreendido isso ali de forma ampla, o fato de ela ter sido constante em sua adesão a Cristo trouxe a ela o benefício que sua alma tanto necessitava, mesmo sem ter compreendido ali plenamente. Por isso, devemos ser diligentes nas nossas buscas por Cristo. E você terá as primeiras e mais doces notícias de sua graça divina, como fez Maria Madalena. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Muitos têm dito que se envergonham de ser crente por conta das situações pelos quais estão passando. Alguns dizem, eu tenho vergonha de ser crente, de professar Jesus Cristo. E eu te pergunto, meu irmão, onde está a sua esperança? Ela está no sucesso desta vida? Ela está na sua saúde, na beleza? Ela está no seu emprego, na sua moradia? Suas coisas? Ou elas poderá trazer para você um futuro promissor? Onde está a nossa esperança nas coisas que perecem neste mundo? Amados irmãos, nós não temos que provar nada a ninguém que vale a pena ser de Deus. Nós sabemos que vale a pena, porque amamos a Deus. Amamos porque Ele nos amou primeiro e nos ensinou o seu grande amor. Anseie ter Deus como seu Pai. Anele por Cristo. A presença do Espírito Santo em nossa vida é ímpar. Você não é o foco. Você não é o centro. O centro é Cristo. Não se preocupe com você. Preocupe-se com Deus. Isto é, gaste tempo com Deus. Não perca tempo consigo mesmo. Invista seu precioso tempo com o Senhor do tempo, daquele que nos concederá o tempo todo e por toda a eternidade. Nos concederá este tempo para nos ocupar única e exclusivamente com a vida. Cristo revelou, eu sou a vida. Essa é a verdade, igreja. Ande por este caminho. Cristo mesmo, ele anunciou, eu sou o caminho. E sabemos que ele é o único caminho, não há outro caminho. Aquiete-se. Irmãos, Deus basta para nós. Só Ele pode despertar nossas expectativas e motivar nossa busca. Só Deus, só Cristo pode fazer isso. No primeiro dia da semana, bem cedo, lá estava Maria Madalena, ainda estava escuro. Ela chega ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. O versículo 2 diz, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ao ver aquela pedra removida, Maria corre até Pedro e João, o outro discípulo. João, ele se identifica aqui como aquele a quem Jesus amava. De uma coisa ele sabia, Cristo o amava. Maria corre até esses dois discípulos e os coloca a par do acontecido. E suas palavras são,
levaram o Senhor do sepulcro. E ela deduz que provavelmente roubaram o seu corpo. Ela diz, em outras palavras, não sabemos onde o puseram. E agora? Como o encontraremos para que possamos prestar-lhe nossas últimas homenagens? Por mais piedosa que tivesse se tornado aquela mulher, vemos aqui o ser humano vindo à tona, como uma pessoa comum, como qualquer um de nós, e se mostra ali imprudente quando perde-se o foco em Deus. E é o que acontece, irmãos, com todos nós. Parece que está indo tudo bem em nossa vida. Está indo, parece que muito bem, mas em um determinado momento de nossa vida, a gente é acostumado com os ensinamentos bíblicos, achamos que já somos independentes e podemos andar sozinhos. E então nós tiramos nossas próprias conclusões. Imediatamente vem o primeiro tombo de muitos que vão acontecer no curso de nossas vidas. E com Maria, aqui não é diferente. Ao encontrar a pedra removida, ela olhou para dentro do sepulcro e viu que estava vazio. Com as informações que Maria tinha a respeito do Senhor Jesus Cristo, mediante os ensinamentos que ela recebeu do Senhor, seria de esperar que o primeiro pensamento que lhe viesse à mente fosse: certamente o Senhor ressuscitou. Foi num pequeno deslize que ela perdeu ali a corrida, a maratona. Correndo todo o percurso naquela raia. E na última volta, bem na linha de chegada, a um passo da vitória, ela vira para o lado. Como diz o ditado, nadou e morreu na praia. Alguns de nós, ao ouvirmos a pregação da palavra de Deus, quando se está ministrando o Evangelho, somos conduzidos a uma revelação extraordinária do milagre de Deus através do poder das Escrituras. E então, num momento tão importante, ao invés de nós continuarmos ouvindo, ao invés de nós continuarmos prestando atenção na mensagem que está sendo pregada, nós viramos para o lado e fazemos um comentário exatamente na hora em que nós iríamos perceber a revelação do desfecho daquela mensagem. Não podemos perder o foco, amados. Prestarmos atenção na mensagem que está sendo pregada. Quando se faz isso, perde-se a conclusão. E aí, inclusive, atrapalha o colega que está do lado. Não podemos perder o foco. Ao receber 2 diamantes, você deixaria cair o segundo porque se impressionou com o primeiro? Não. Segure nas tuas mãos todo o tesouro. Se você está ouvindo a mensagem, aproprie-se dela em sua íntegra. Se alguém tentar te interromper, diga: não podemos perder a segunda pedra. Deixe o tesouro cair no baú primeiro, depois a gente comenta sobre essa riqueza. Tome o exemplo, como exemplo, o que aconteceu com aquela mulher Maria. Além de Cristo ter revelado que ele ressuscitaria, revelou também a data, 3 dias depois. Ela não só esqueceu dos ensinamentos,
como também desconsiderou o momento exato revelado. A comunidade deveria estar atônita, aguardando o terceiro dia. Todos deveriam esperar por aquele glorioso momento. Todos deveriam estar na expectativa de sua ressurreição. Cristo jamais havia frustrado qualquer um deles. Eles estavam acostumados com o Senhor Jesus. Jesus sempre foi um homem de palavra, sempre cumpriu sua promessa. Eles tinham visto aquele homem andar sobre as águas. Ele havia multiplicado milhares de pães. Jesus curou inúmeros doentes. Eles viram o Senhor Jesus ressuscitar mortos. Imagine esse cenário, irmãos. É o terceiro dia. Imaginamos que eles deveriam dizer: vamos ver o que aconteceu. Será que ele ressuscitou mesmo? E aqui, Maria está a caminho do sepulcro. Ela está indo buscar o morto ela veio buscar ali Jesus Cristo no túmulo. E naquele seu caminhar, naquele seu deslocamento, a Bíblia diz que a terra começa a tremer. Um terremoto se dá naquele momento, anunciando que Cristo estava se movendo, que o sepulcro estava sendo aberto e ela está caminhando. É madrugada, ainda está escuro. Nós não sabemos se elas tiveram que parar por conta do terremoto ou se caíram prostradas ao chão. Mas já era hora de pensar: o que será que está acontecendo? Um terremoto, a terra começa a abalar-se. Elas deveriam ao menos ter pensado: deve ser o mestre. Ele ressuscitou. Vamos, mulher, levante-se, precisamos ver. Mas, que pena, amados, não é isso que o texto revela. Diante de um quadro deste, nós poderíamos perguntar: será que diante de tudo isso, ainda assim, a ideia da ressurreição não estava em sua mente? Será que não havia sequer uma suspeita disso? É o que parece pela estranha interpretação que ela dá à remoção da pedra, que foi muito ilógica. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. As pessoas, elas se aborrecem, amados, com as Escrituras. Até aqui elogiei bastante esta mulher, Maria Madalena. Mas as pessoas se aborrecem quando essas pessoas piedosas são colocadas à luz e mostra-se os seus defeitos. As Escrituras, ela não omite o defeito que o pecado causou no ser humano. E muitas pessoas se aborrecem por isso. Mas as Escrituras, ela é verdadeira. Ela mostra os dois lados da moeda. Todos nós já passamos por momentos muito difíceis em nossa vida, eu creio. E percebemos o quanto fomos ignorantes nestas circunstâncias. Porque hoje vemos que tudo aquilo que passou era o cuidado de Deus em nossas vidas, para que hoje pudéssemos estar aqui. De uma coisa sabemos, irmãos: a jornada é longa, o caminho é longo, e precisaremos aprender muito ainda. Grandes desafios nos aguardam. Quantas vezes em nossa conduta ficamos assombrados com nossa estupidez e nossa falta de atenção, e depois fica tão óbvio o cuidado de Deus. Como são terríveis os nossos pensamentos, nossas conclusões, elas estão tão longe do alcance da verdade,
quanto mais precisamos dela, mais nós nos distanciamos, porque nossa mente nos engana. Maria sugeriu, em suas palavras, levaram o Senhor. Seriam os sacerdotes por maldade? Ou seria José de Arimateia com Nicodemos? Talvez mudaram de ideia e o levaram. Foi isso que Maria estava sugerindo ali àqueles dois discípulos, Pedro e João. Mas qualquer que fosse a suspeita de Maria, aquela mulher, isso lhe trazia desconforto, porque ela não gostou de ver aquilo, da pedra ter sido removida e do corpo do Senhor estar ausente. Isso trouxe muito desconforto a ela. Ao passo que, se ela tivesse interpretado corretamente o que havia acontecido, nada poderia ser mais feliz, porque ela teria tomado por fé a certeza de que Jesus tinha cumprido a sua promessa de ressuscitar naquele dia. Observe, amados, que os crentes fracos frequentemente fazem de suas queixas, de suas reclamações, aquilo que na verdade elas deveriam ser a razão para a esperança, deveria ser o motivo de alegria. O que havia acontecido ali não era motivo de queixa, mas de grande alegria e de grande glorificação. Jesus havia ressuscitado e isso tinha acontecido apenas alguns minutos atrás. Que maravilha! Algo muito bom tinha acontecido. Às vezes murmuramos e nos queixamos porque alguns consolos nos foram tirados. Muitos estão reclamando porque estamos sem cultos presenciais e não sabemos como recuperá-los. Muitos só estão valorizando agora que nos foi tirado. Deus, Ele trabalha de diversas maneiras. A retirada dos consolos temporais que nós lamentamos, eles se destinam à ressurreição dos nossos consolos espirituais, daquilo que havia morrido nos nossos corações. E é nisso que nós devemos nos alegrar, de que o Senhor, ao retirar algo, Ele está ressuscitando outras coisas mais importantes. Por isso, muitas vezes, Deus, pensando no melhor para mim, pensando no melhor para você, ouvinte, sabendo que nós estamos esfriando, Deus retira o inferior para nos presentear o superior, para nos dar algo melhor. E para finalizar, ao olharmos atentamente para outra mensagem neste verso, nós vemos aqui a presença de Pedro, aquele que havia negado a Cristo antes do canto do galo. Embora Pedro tenha negado o Mestre, nós vemos aqui uma prova de seu arrependimento. Ele não tinha abandonado os amigos de seu Mestre. Fica evidente no fato de que ele estava associado ao discípulo a quem Jesus amava. Ele estava com João. Nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, uma orientação do apóstolo Paulo, quando diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Pedro está com João, o discípulo a quem Jesus amava. Também em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, nós estudamos isso, homens sábios, com o pastor Renato,
E nós aprendemos exatamente isso, que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Pedro está com João, aquele a quem Jesus amava. Por isso aprendemos que devemos tomar cuidado com nossas influências, com nossa companhia, para não sermos levados a algo que aborreça a Deus. Nós devemos nos preocupar com o que Deus acha de nossas influências. Outra coisa, percebe-se aqui e aprendemos que devemos conceder misericórdia e perdão aos que caíram. João aprendeu com Cristo e demonstra aqui que estava colocando em prática seu discipulado. João recebe Pedro, eles estão juntos. Por isso, igreja, apesar da queda de alguns irmãos, nós devemos estender a mão para ajudá-los, orar por eles, restaurar aqueles que falharam um dia, como sempre fez o Senhor Jesus, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Que possamos levar isso no nosso dia a dia, e não de forma soberba, é claro, ou altiva, mas humildemente e com espírito de mansidão. Se o próprio Deus os recebeu para o arrependimento, por que nós deveríamos negar o perdão aos nossos irmãos? Somos pecadores como qualquer um, que necessitamos de perdão também. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Eu quero ler aqui o final de uma mensagem que Spurgeon prega em julho de 1860, na igreja de São Pedro, em Genebra. Ele finaliza o seu sermão com uma recomendação. E que Deus nos oriente também nessa noite, a cada ouvinte. Meus queridos ouvintes, não brinquem com a religião. Esta noite, no silêncio de seu quarto, ajoelhem-se, lamentem por seus pecados e peçam por misericórdia. Uma vez obtida, esta misericórdia lhes fará enxergar as coisas em cores vívidas. Vocês olharão com novos olhos para uma nova vida. Vocês experimentarão uma bênção com a qual só o céu pode se comparar. O céu onde cada bênção é gerada e iniciada. Confie nele, confie no Senhor Jesus. Ele o guiará, ele o sustentará, ele o susterá até que você tenha cruzado o ribeiro de águas e clame: glória a ele que me trouxe a este lugar de descanso. A Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo seja a glória eternamente. Amém. Deus abençoe a todos.